Querida e amada Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, nós estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma, a Palavra que restaura, a Palavra que cura, a Palavra que indica o caminho para o céu, a Palavra que é Deus, a Palavra que é a personificação de Jesus Cristo e que é a ferramenta utilizada pelo Espírito Santo para moldar caráteres. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em mim. Eu vou tentar ser o mais breve que eu puder, mas eu quero que você entenda. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender a respeito da Bíblia Sagrada é que ela está cheia de arquétipos. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de exemplos de humanidade e ela perpassa o tempo. O que é um arquétipo? O arquétipo é você olhar para as páginas destas Sagradas Escrituras que foi escrita e desenvolvida num período de aproximadamente 1.600 anos e que traz como histórias mais antigas ainda do que esse tempo, histórias de milhares de anos. E quando nós ouvimos e lemos e conhecemos as personagens bíblicas, nós nos deparamos com situações de pessoas, com histórias de pessoas que se parecem muito com as nossas. Nós observamos textos e nos emocionamos quando lemos alguns deles, porque esses textos parecem que falam mais ao nosso coração, parece que comparados com a nossa vida ele tem alguma similaridade e faz com que a gente penetre em algumas histórias mais do que outras. Por exemplo, existem aqui no nosso meio, com certeza, pessoas que se emocionam ao ouvirem a história de Ana, mãe do profeta Samuel, uma mulher que era impedida de ter filhos, que era estéril, e que está sofrendo uma grave crise de depressão. E ela faz um pedido a Deus, pedindo a Ele que atendesse o seu clamor e que mudasse a sua sorte, dando-lhe um filho. Muitas, principalmente mulheres, se deparam com essa história e encontram nessa história, como eu já falei aqui, alguma similaridade, algo que parece com a sua vida. Quantos de nós não se emocionam ao ver a história do pequenino Davi, escolhido entre os seus irmãos para ser o futuro rei de Israel? Mas alguém que demonstra uma coragem que os seus irmãos não tinham, que o exército inteiro por alguns instantes, por um período não teve, e ele se levanta para enfrentar um homem que tinha aproximadamente 2 metros e 92 centímetros de altura, um soldado feito. E quem não se emociona quando ele vai até Golias e diz: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando não, nós olhamos para outras histórias bíblicas e vamos nos deparando, é verdade ou não é? Tem alguns textos que mexem mais com a gente, mexem mais com a nossa vida. Isso é arquétipo. Nós vamos encontrar na Bíblia a nossa imagem, nós vamos encontrar na Bíblia os nossos medos, os nossos desafetos, nós vamos encontrar na Bíblia as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas vergonhas declaradas. E olhando para esses textos, nós nos deparamos às vezes com histórias muito parecidas com as nossas. Dentre essas personagens bíblicas, vamos tomar hoje como exemplo o apóstolo Pedro. Aqui nós já ouvimos que o nome dele era Simão, e Jesus chama ele. E aqui nós nos deparamos com Jesus chamando seus primeiros discípulos. Nós vamos ver um relato da primeira pesca maravilhosa. Nós vamos ver muitas coisas interessantes nesse texto e com essa personagem bíblica chamada Pedro. Pedro, ele é um exemplo de alguém que, como nós, é impulsivo, duro, corajoso, impaciente, fiel, forte, mas também é paciente, sensível, covarde, traidor,
entre muitas outras coisas. Nós vamos ver nessa personagem bíblica, nós vamos ver nesse homem de Deus, uma ambiguidade muito forte, muito grande. E o que é uma ambiguidade? É algo que vai na contramão, ou que vem na contramão. Muitas vezes nós saímos aqui de um culto como esse, como leões. Mas muitas vezes nós saímos daqui também como gatinhos, amedrontados, ainda com incredulidade no coração. Muitas vezes saímos daqui crendo que o milagre está logo ali. Mas muitas vezes também saímos daqui parecendo que ele está muito distante, ou que é praticamente impossível de acontecer. Porque o ser humano é assim. A vida é cíclica, nós temos altos e baixos. Nós não estamos 100% todos os dias. Isso é natural, isso é normal. Mas nós vamos aprender hoje com o apóstolo Pedro algumas coisas interessantes. Pedro, querido, ele é o discípulo mais difícil de se lidar que Jesus teve. Ele também é o discípulo a quem Jesus dirigiu mais palavras de exortação. Foi o discípulo que Jesus corrigiu mais, dentre os muitos que ele teve. Mas a palavra de Deus também já nos explica isso, que Deus corrige e exorta aqueles a quem Ele ama demais. Eu sei que provavelmente você deve estar ouvindo muitas palavras de exortação nesses últimos dias, muitas palavras dizendo para você: toma vergonha na cara, muda de atitude, seja um crente de verdade, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. E certamente você deve também ter pedido a Deus por esses dias: Senhor, manda uma palavra de consolo, manda uma palavra aí que possa dar um conforto aí, que dá demais. Mas a primeira palavra que eu tenho para te dizer é essa: se você está sentindo as dores, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque quando você não sentir mais, quando não doer mais, quando não te incomodar mais, é como se nós fôssemos zumbis espirituais. The Walking Dead. Pessoas que vêm para o culto porque já está acostumado a vir, que ouvem os louvores e cantam e repetem os refrões porque temos a facilidade do dada show. Mas a transformação não acontece, não muda nada. Um evangelho sem poder. E eu estive perguntando a Deus onde está o problema. E o Senhor revelou no meu coração que o evangelho continua tendo o mesmo poder de quando foi escrito e divulgado. Que o sangue de Jesus não coagulou. Ele continua a cobrir a terra com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu sacrifício vicário. Então eu disse: e aí, Senhor, qual é o problema então? Eu disse: hoje em dia nós temos mais problemas do que os cristãos de antigamente, querido. É verdade que se você estudar a história da igreja, você vai ver que para você estar sentadinho aí nessa cadeira confortável, milhares de pessoas tiveram que pagar com a sua própria vida. Milhares de pessoas tiveram a sua vida ceifada por não negarem a fé em Cristo Jesus. E hoje estamos no Brasil, século 21. Podemos pregar em qualquer lugar, a qualquer hora e de todas as maneiras possíveis. E eu falei: Senhor, está tão fácil, por que então que a igreja está numa situação caótica? Porque, querido, nós estamos aqui em uma festa, ceia do Senhor. É lógico que nós vamos pensar também na morte e na crucificação de Jesus. Mas o fator principal de nós estarmos aqui é porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, e porque Ele é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Mas nós enfrentamos os piores anos da igreja. Nós somos, sem sombra de dúvida, a pior geração de cristãos que já passou pela face da terra. Digo isso com pesar, porque me incluo nesse quadro. Somos pessoas que conhecem muito da teoria, mas não conseguem transformar essa teoria em prática. Temos acesso a milhões
de versões bíblicas, dicionários, e usamos o Google ou as redes sociais apenas para postar fotos e fazer comentários desnecessários. Temos a facilidade de nos comunicarmos quase que em tempo real com o mundo inteiro, mas dificilmente durante o dia dirigimos uma palavra para alguém com a seguinte frase: Jesus te ama e quer mudar a sua história. É com muito peso no coração que eu falo isso para você. Mas eu já te disse e eu dei o remédio antes de abrir a ferida. Ou seja, antes de falar essas palavras para vocês, eu já disse a vocês que Deus exorta aqueles a quem Ele ama. E se está doendo é muito bom, é sinal de que você está vivo ainda, que ainda tem jeito. E o Senhor, Ele vai começar a tratar no nosso coração. Ele já tem feito isso. Mas o diferencial da vida de Pedro, querido, foi que os ensinamentos, os exemplos e o treinamento de Jesus fizeram com que o caráter impulsivo de Pedro, ele fosse gradativamente subjugado, até que ele se tornasse um grande exemplo de fidelidade, santidade, liderança e fé em Jesus Cristo. Pedro, ele nos traz muitos exemplos, muitos, não vai dar para falar todos eles aqui, mas observando a vida de Pedro, nós podemos tomar tanto exemplo para a nossa vida. Nós podemos sair daqui hoje repletos de exemplos e de como fazer as coisas. Nós vivemos pedindo a Deus como fazer isso, como fazer aquilo para alcançar tal objetivo. Como fazer isso se eu quero galgar uma oportunidade melhor de emprego. Qual o caminho a seguir? Qual curso a fazer? Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário. Mas muitas vezes nós nos acostumamos com a graça de Deus. E ao meu ver, no meu entendimento, na minha concepção, a graça está atrapalhando as pessoas de conhecerem o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos usando a graça de muleta todos os dias, de cadeira de rodas. E ela faz exatamente isso. Porque Deus, olhando para você, para mim, pecador, cheio de falhas, cheio de defeito, Ele poderia muito bem dar uma ordem aos seus anjos e dizer: eu quero que você ceife aquela vida agora. Eu quero que ele parta dessa terra sem salvação, porque essa raça está degenerada, depravada. Mas ele olha para o sacrifício vicário de Jesus na cruz, e o sangue de Jesus diz: eles ainda têm uma grande chance. Eu sou a chance, eu paguei o preço, eu sou a expiação. E aí nós vamos então olhar para o diferencial na vida desse homem de Deus, e vamos tentar hoje, em nome de Jesus, sair daqui com um cristianismo prático, não um cristianismo apenas de palavras, mas um cristianismo que a gente possa viver daqui a alguns instantes. Porque se não for assim, isso não passa de uma reunião. Aleluia. E o que nós pregamos aqui não passa de filosofia cristã. Mas o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Bem, o nome dele era Simão. Jesus o chamou de Cefas, pedra. E é interessante, Pedro nasceu em Betsaida, era filho de João. Em algumas versões vai estar escrito Jonas. Não tenho tempo para explicar isso para você hoje, uma outra hora eu te explico, porque em alguns evangelhos vai estar escrito Jonas, outros João. Ele tinha um pai, e ele era irmão de André. E olha só, querido, como a vida de alguém pode depender da sua vida. Porque quem era André? Depois, quando você lê os evangelhos aqui, quem era André? O que ele fez? O que ele gostava de comer? Quantos anos ele tinha? Qual grande milagre ele realizou sozinho? Quem é André?
André, eu vou falar para você, era irmão de Pedro. E ele era discípulo de João Batista. Ele começou a seguir, antes de seguir Jesus, ele seguia João Batista. E ele ouviu, sabe, aquela dura palavra que você não gosta de ouvir aqui nos domingos. Ele não ouvia, vem aqui lindinho, coloca a tua oferta no gasofilácio que está tudo resolvido. Não era assim a pregação. A pregação dele era: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa pregação precisa voltar para os nossos altares. Porque talvez, sendo chamado de raça de víbora ou espécie de cobra, nós possamos entender que nós estamos fazendo como aqueles homens flamigerados que criaram e estavam tentando construir uma torre, a chamada Torre de Babel. Eles queriam encontrar um outro jeito de chegar a Deus. Sabe por que Deus não permitiu que a torre fosse concluída, fosse terminada? Porque só existe um caminho, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se você não for por esse caminho, você nunca vai chegar a Deus. Aleluia. Essa semana me deparei com alguém que me dizia: olha, Heitor, eu estou tão preocupado porque eu corro o risco de perder a visão do olho direito. Mas eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém, cara. Eu não faço maldade, eu não atraso a vida de ninguém. Eu falei: tá tudo errado, querido. Nós não recebemos coisas boas porque somos bons, e não recebemos coisas ruins porque somos maus. Se fôssemos pela justiça divina, nós seríamos sempre condenados. Mas a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Aleluia. E ele dizia: por que está acontecendo isso comigo? Eu disse: pergunta errada. Você tem que perguntar, e o máximo que você pode perguntar é: para que está acontecendo isso? Ou para quê? Qual o propósito? E eu comecei a dizer para ele: Deus está te chamando para alguma coisa. Deus está tocando em você de uma maneira, porque Ele já tentou de várias formas e você não deu ouvido. Então Ele está tocando em algo que te dói, para ver se você se arrepende, porque Ele tem um plano de salvação na tua vida. Aleluia. Ele começou a chorar na mesa e disse: então, muito obrigado por suas palavras, eu sei o que Deus quer de mim. Eu disse: se você sabe, então faça. E a questão não é ter olho ou não ter olho, é enxergar ou não. A questão não é ser rico ou ser pobre. A questão não é as coisas darem certo ou darem errado. A questão é que tendo pouco ou tendo muito, ou não tendo nada, a minha fé está ligada no meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará ao meu favor. E quando nós ouvimos uma mensagem como essa, nós já pensamos: Deus vai se levantar nessa questão que eu estou vivendo, Deus vai se levantar nessa situação que eu estou vivendo. Não é isso que eu estou dizendo. É que ainda que seja lá nas portas do céu, o Senhor se levantará ao seu favor para dizer: entra para o gozo do seu Senhor, seja bem-vindo. O seu tempo de sofrimento acabou, porque se você conseguiu o que era mais difícil, você chegou até aqui. Aleluia. Mas veja bem, André, ele está às margens do Rio Jordão. Era mais um dia de rotina para João Batista. Ele estava batizando pessoas. O batismo de João nessa época simbolizava apenas arrependimento. E as pessoas que iam às margens do Jordão para se banharem ali estavam dizendo de alguma forma, ou tentando mandar uma mensagem para Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu não sei o que fazer depois disso aqui, mas eu já estou dizendo que eu estou arrependido. Aquela fila de pessoas, mais de 5.000 pessoas, eram batizadas por dia pelos discípulos de João Batista. Mas no meio daquele povo vem vindo um rapaz, aleluia, com aproximadamente 30 anos de idade. Glória a Deus. Ele não se difere muito da multidão, ele não usa uma roupa muito reluzente, ele não tem uma coroa na cabeça, ele não vem de carruagem, ele vem a pé. Glória a Deus. E ao se aproximar das margens do rio, eu imagino os discípulos de João já preparando, organizando a fila e dizendo para ele: não pode cortar fila, entra aqui, ó, aqui, você vai ser o próximo.
E de repente, quando João está batizando o último e que ele se levanta para sair do Jordão, eu imagino que João trava. Ele olha para a fila e ele vê os discípulos dele acelerando aquele rapaz que caminha na sua direção. O queixo, a boca de João trava. A vontade dele é se prostrar. Ele até tenta fazer isso, mas por algum instante ele vê que ele está no meio do rio e que se ele se prostrar ele vai morrer afogado. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que dizer. O homem que chega diante dele diz: e aí, João gaguejou e disse: Senhor, eu que preciso ir, eu que preciso estar contigo. Os discípulos de João, pasmos, eles nunca viram João com a sua voz travada diante de outro homem na terra. Porque João, ele chegava para até declarar os pecados dos reis. Ele dizia na cara do rei: tu está em pecado, muda essa tua história, senão tu vai para o inferno. Os discípulos nunca ouvem da parte de João uma palavrinha de consolo. É raça de víbora para lá, raça de víbora para cá, vamos se converter. É isso que os discípulos estão acostumados. Mas eles param e prestam atenção nas palavras doces de João Batista, aquele homem que estava diante dele. E os discípulos chegam e dizem: João, o que está acontecendo? Não é só mais uma víbora que vai virar ovelha? Ele olha para eles e diz: não, esse é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado da humanidade. Eu falei para vocês sobre eles, eu batizo com água para arrependimento, mas ele vem depois de mim, eu não sou digno nem de carregar as suas chinelas havaianas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai fazer com vocês o que eu não posso fazer, ele vai dar continuação. Aleluia, glória a Deus. André está vendo isso. Jesus sai das águas e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de fogo. Aleluia. O céu se abre. Oh, glória. Aleluia. Todos os holofotes estão voltados para aquele homem que acaba de sair das águas do Jordão. Eu imagino que Deus, que tem voz como muitos trovões, ele dá um grito dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o Messias, esse é o escolhido. E André está vendo tudo aquilo. Jesus vai embora. A Bíblia diz que André corre até Betsaida e chama seu irmão João e diz: João, eu preciso te dizer uma coisa. João era judeu e todo judeu esperava pelo Messias. Ele diz: João, eu creio que o Messias chegou, João. Eu creio que aquele em quem a gente tanto espera, que o nosso povo tanto espera, ele chegou. Aleluia. E ele começa a declarar para João, para Pedro, ele começa a dizer para Pedro, perdão, André começa a dizer a Pedro: Pedro, aleluia, Jesus. Hoje o batismo foi interrompido por algo especial. Glória a Deus. E ele detalha o que aconteceu. Ele leva, ele pega Pedro pelo braço e diz: vou te levar até ele para você ver. E hoje, estudando a Bíblia Sagrada, como é bom estudar a palavra de Deus. Queridos, vocês já ouviram falar de Pedro muitas vezes. E quando a gente leu esse texto aqui, não parece que é a primeira vez que Jesus vai se encontrar com Pedro? Sim ou não? Santo Jesus. Para nós, para a maioria de nós, esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas não é. Depois você lê na sua casa João capítulo 1, do versículo 29 até o 37, até o 45, por aí você vai ver. Antes desse dia, Jesus já tinha se encontrado com Pedro e já tinha dito para ele: tu és Cefas. Jesus já tinha se encontrado com Pedro e dito para ele: olha, você é pedra. E Pedro volta para casa com aquela palavra. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, e aí ele leva a sua vida normal, assim como muitas pessoas que ouvem Jesus nos cultos, mas voltam para os seus afazeres, para a sua vida normal.
Oh, aleluia, Jesus. Ele voltou para a pescaria. E aí nós chegamos aqui. Quando Jesus está à beira do lago de Genezaré, um lago de 21 quilômetros de extensão por 14 de largura, chamado de Mar da Galileia. E aqui, é por isso que ele entra logo no barco de Pedro. E ele diz para Pedro: Pedro, afasta o barco um pouco, eu preciso pregar. Antes de saber desse detalhe, eu pensava assim: puxa, Jesus é sem educação, meu. Chegou lá, subiu no barco, nem perguntou se podia. Ó, puxa para cá o barco. Eles estavam vindo de uma pesca frustrada. Oi, Jesus. E aí Jesus começa a pregar. Depois você já sabe o que vai acontecer. Pedro chega para Jesus e Jesus diz para ele: vai pescar agora, vai. E ele diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescamos, não pegamos nada, o mar não está para peixe. Jesus diz: vamos para uma água mais profunda. É como ele está dizendo para você: enquanto você viver no raso, é isso de Deus que você vai conhecer. Mas ele está te chamando para o profundo. Ele está te chamando para mais perto. Ele está te chamando para uma situação onde você não tem controle. Porque enquanto a água está no tornozelo, você tem controle. Enquanto está no joelho, tem controle. Enquanto está na cintura, tem controle. Nos ombros, tem controle. Mas depois que para, que não dá mais pé, aí agora é só Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: lança. E aí a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que eles quase afundaram os 2 barcos. E aí dá-se o milagre da grande pesca maravilhosa. Glória a Deus. Pedro, depois daquilo, ele está transtornado, ele não entende nada, e ele chega para Jesus, ele só sabe de uma coisa. Presta atenção, crente. Pedro vai nos dar uma aula aqui. Ele não chega para Jesus dizendo: ô meu amigão, obrigado pela pescaria, volta amanhã para a gente pegar mais um pouquinho de peixe. Ou ele não quis dizer para Jesus: olha, vamos abrir uma sociedade, eu te dou metade do que eu pegar todo dia. Se a pesca for assim, a gente vai ficar muito rico. Mas sabe o que ele disse? Glória a Deus. Se afasta de mim. Aleluia, Jesus. Se afasta de mim, Jesus. Por favor, se afasta de mim. Porque eu sou pecador. Se afasta de mim, não olha para mim, não chega perto de mim. Eu não sou digno de estar perto de você. Pedro não estava pensando no lucro da pescaria. Pedro não estava pensando nas possibilidades de ganho. Pedro não estava pensando no carro zero que ele ia comprar com a venda dos peixes. Pedro não estava pensando no troféu que ele ia ganhar com a maior quantidade de peixes pescados em uma única pescaria. Aleluia. Ele não estava preocupado que o nome dele ia para o Guinness Book como a pesca mais maravilhosa que já se aconteceu. Ele não estava preocupado com isso, mas ele tinha consciência de uma coisa: de que ele não era nada diante de quem ele estava presente ali naquele lugar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que é mais do que Deus, é que a gente acha que é super cristão, é que a gente acha que a gente é alguma coisa. Oh, Deus de poder, aleluia, Deus. Aleluia. A gente entra nessa igreja com o narizão empinado, cumprimenta só quem a gente quer cumprimentar, repara nas pessoas aqui, como se nada, sabe, como se fosse uma reuniãozinha de família de final de semana. É poderoso Deus. Se o Senhor retirasse de nós por uma fração de segundo a sua graça, eu tenho a plena convicção de que todos nós, sem exceção, seríamos fulminados aqui agora. Jesus amado. Aleluia. Não há temor. Glória seja dada a ti. Não há temor. Aleluia. Ninguém tem medo de Deus. Ninguém tem medo da justiça de Deus. No Antigo Testamento, as poucas vezes que um ser humano se encontrou com a personificação de Deus em um anjo, eles disseram: certamente morrerei, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer. Isaías vivia falando da vida dos outros. Ai de fulano lá, o fulano que está fazendo. Ai do outro fulano lá que faz isso. Um dia o Senhor apareceu para ele. Sabe o que ele disse?
Ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo, eu vou morrer. Querida igreja, preste atenção no que eu vou te dizer. Só vai para a eternidade quem estiver disposto a morrer. Ninguém está disposto a morrer. O que é morrer? O que é morrer é olhar para mim, para tudo que eu sei, tudo que eu acho que é certo, e passar pelas páginas da Bíblia Sagrada e ver que eu aprendi tudo errado, que eu vivo de axiologia. O que é morrer? É reconhecer que eu sou falho, que eu peco, eu sou pobre, eu sou cego, que diante de Deus eu estarei sempre nu. Louvado seja o teu nome, Jesus amado. O que é morrer? Tu és fiel. É ter um desejo maligno no coração de ver o sofrimento de alguém. Glória a Deus. E aí eu olho para a cruz e vejo o meu Jesus preso naquela cruz por alguns instantes, morrendo e vertendo a vida por mim. E eu digo, meu Deus, o que eu estou pensando? Me perdoa, eu me submeto à tua vontade. E a partir de hoje eu vou orar até por aqueles que eu tenho como inimigos. Glória a Deus. Precisa morrer. Um doutor da lei chega para Jesus, chamado doutor Nicodemos. E ele diz, Rabi. Ele estava dizendo, mestre. Um judeu, mestre, chamando o outro de mestre. Que humildade. Mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode realizar as coisas que o Senhor realiza se não for alguém que esteja intimamente ligado a Deus. Jesus não se comove, Jesus não se abala com um discurso de elogios e diz para ele, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Precisa morrer. Tudo que você aprendeu precisa ser deixado para trás, para você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Um outro doutor da lei, chamado Saulo de Tarso, sabia tudo. Estudou aos pés do doutor Gamaliel, a faculdade mais desejada da época, Harvard da época. Jesus chega para ele, bota no olhinho dele, 3 dias de jejum, oração, mais 14 anos na faculdade de Jesus, para depois dizer, eu era um perseguidor, e agora eu sou perseguido com vocês. Eu era alguém que não temia Deus, mas eu conheço Jesus de perto. Aleluia! Leva tempo, querido, não é assim. Evangelho assim não funciona. Evangelho me ensine hoje, em 3 minutos está pronto. Não é assim. Não é assim. Todos os dias nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Todos os dias nós precisamos olhar para os exemplos bons e ruins que esses homens e mulheres nos deixaram nas páginas da Bíblia Sagrada. Comparar a nossa vida, ver o quanto nós estamos errados, ver o pouco que estamos certos e nos submetermos à vontade de Deus, que, para você saber, é boa, perfeita e agradável. Sabe o que é morrer? Não é ser o que você quer ser. Não é ser o que as pessoas querem que você seja. Não é ser o que a sua mãe e que o seu pai quer que você seja, ou que os seus filhos querem que você seja. Mas é ser quem Deus quer que você seja. Não é fácil. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, não é fácil essa palavra. Não é fácil. André leva Pedro a conhecer Jesus. E aí a vida de Pedro é transformada, porque Jesus também chama ele. Eles deixam tudo. E ele ainda diz assim, Pedro, deixa aqui hoje, junto com esses peixes, nas margens do lago de Genezaré, não só os peixes, não deixa só a rede,
Não deixa só o barco. Não deixa só os seus sonhos. Mas deixa também os teus medos. Não tenha medo. Porque a partir de hoje, Pedro, você vai ser o que Deus quer que você seja. E Deus te criou para pescar piaba na beira do mar de Genezaré. Ele te criou para ser pescador de homens. Vamos, Pedro, vamos mudar o mundo. Glória a Deus. E querido, se você não sabe, Pedro só é um pouquinho ofuscado por Paulo. Mas tirando Paulo, Pedro é a personagem mais importante do cristianismo do Novo Testamento. Um homem que é turbulento, um homem que, lembrem comigo, um homem que quando Jesus está lá no Getsemane, naquela oração, Jesus chega e fala: olha, vigiem comigo porque eu estou triste, eu preciso orar, e eu preciso de intercessão. Como os irmãos estão orando por mim aqui em intercessão. E Jesus vai orar, ele está angustiado porque ele vê a dor que ele ia passar, ele vê o sofrimento que ele vai enfrentar, e quando ele volta, está os bonitinhos dormindo. Ele diz: puxa gente, vocês não conseguem interceder por mim nem um pouquinho. Pedro não vê. Ele, quando Jesus vai ser preso, ele se precipita, pega a espada e quer acertar Malco. Tem gente que pensa: nossa, ele tinha mira boa, ele tinha muito pra caramba de mira. Ele mirou na cabeça, errou, pegou a orelha. Ele não foi brincar lá não, de furar a orelha do Malco. É que ele era ruim de espada, o negócio dele era anzol e rede. Pegou a espada e toma, errou e acertou na orelha do Malco. Querido, se Jesus não restaura a orelha do Malco, haveriam 4 cruzes na crucificação. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Feriu um soldado romano. Alguém estava se preparando para um cargo de maior poder. Era um crime gravíssimo. E Jesus vai e cola a orelha de Malco. Sabe o que simboliza Jesus colando a orelha de Malco? É que tem coisas que você faz na tua vida que te machuca tanto, que você não tem mais controle, que você não consegue mais arrumar. Mas está aqui o Rabi da Galileia para colocar as coisas no lugar, para consertar os teus erros. É por isso, querido, que a igreja é um lugar impróprio para pessoas perfeitas. Perfeito não é para estar na igreja. Aqui é todo mundo ex-viciado, ex-ladrão, ex-prostituto ou prostituta. Aqui só tem ex-perdido, porque nós fomos achados, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Deus. Porque Jesus está nos colando de novo. Aleluia. Colocando as coisas que nós bagunçamos durante a nossa história. Ele tem poder para colocar as coisas no lugar. Eu quero que você seja profeta. Diga isso para quem está do seu lado. Deus está colocando as coisas no lugar. Jesus está colocando as coisas no lugar. O Espírito Santo tem poder para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você pode receber essa palavra como profética para a tua vida hoje. Reage, crente. Diga glória a Deus. A intercessão já funcionou, viu gente? Estou 100%. A Bíblia vai nos dizer também uma coisa muito importante. Pedro era casado. Ele tinha família. E assim como a maioria dos outros discípulos, as mulheres foram ocultadas nas páginas do Novo Testamento. Talvez para proteção. Porque era muito arriscado ser mulher de discípulo. Assim como é muito arriscado ser mulher de pastor. Muito arriscado. Mas a gente pode saber disso porque Jesus vai realizar um milagre em Cafarnaum, na casa de Pedro, que nasceu em Betsaida, mas mora em Cafarnaum. Jesus vai morar junto com Pedro. E a Bíblia diz que quando eles entram na casa de Pedro, a sogra está enferma. Ó, eu sei, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra, ela é como se fosse uma mãe para mim. Mas daí morar com a sogra sozinho,
É lógico que a mulher estava lá, gente. Sim ou não? Fala pelo menos talvez. Vai lá. Devia estar lá. E ele era casado, tinha a sogra viveu um milagre de Jesus, a mulher estava enferma, estava com febre, Jesus toca nela e ela começa a servir todo mundo. Assim é comigo e com você, querido. Aleluia. Nós estávamos enfermos no pecado, mas quando nós somos tocados por Jesus, a nossa intenção de vida muda e a gente começa a servir as pessoas, a gente começa a servir. A gente não presta para nada, mas quando Ele toca em nós, a gente presta para pelo menos uma coisa: servir o próximo. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Depois sobre o casamento eu quero falar uma coisinha no final, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Pedro, ele vai viver uma série de milagres com Jesus. Ele vai ver a filha de Jairo ressuscitada. Ele vai ver a mulher do fluxo de sangue ser curada. Ele vai viver um milagre. Jesus adora fazer milagres. Aleluia. Na vida da gente, com coisas corriqueiras do nosso dia. Querido, não me espanto nada se Jesus está fazendo grandes milagres na tua vida e você não tem percebido. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele faz coisas habituais. Certa vez ele estava em uma localidade, chegaram para ele: olha, tem que pagar o tributo, tem que pagar o imposto. Aí ele disse: Pedrão, vai fazer o que você faz de melhor. Ele diz o quê? Dá espadada? Ele falou: não, isso é ruim pra caramba, vai pescar. Ó, você vai pegar um peixe. Aí eu vendo o peixe e pago. Não. Aí entra a minha parte, né, Pedro? Você faz a sua, eu faço a minha. Abre a boca do peixe. Vai ter uma dracma lá, o suficiente para pagar o meu e o seu. Aleluia. Quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha por nós também. E quando nós estamos olhando para a obra de Deus, Deus está olhando para a nossa vida, para as nossas necessidades. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele vai pescar, pega o peixe, tem um moeda no peixe. Se ele fosse ambicioso, ele ia ficar mais uma meia hora naquele lago, não ia não? Vai que sai mais um ali. Mas não. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele está tendo uma vida com Jesus. E quem anda com Jesus não tem ganância. Deus ensinou isso até quando tirou o povo do Egito, quando ele mandou o maná. Não dava para guardar maná, porque senão ia ter gente guardando maná para vender para os outros no dia seguinte. Era assim: tem maná para hoje, pega e come. E se guardar, estraga, apodrece. Por que isso, Deus? Porque vocês precisam aprender a viver dependendo de mim. Porque eu sei a necessidade de vocês. E eu estou comprometido. Eu estou comprometido com a sobrevivência de vocês. Eu tirei vocês de lá, não foi para morrer no deserto. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: deixa Deus cuidar de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Silas experimentando Pedro, pega só o que precisa e vai. Glória a Deus. Se ele não confiasse em Jesus, ele tentava pegar mais uns peixinhos, porque vai que falha o plano de Jesus, eu tenho aqui guardado. Não, eu confio no Senhor. Ele é o meu socorro bem presente nos meus momentos de angústia. Glória a Deus. E Ele se levantará ao meu favor. Pedro viu muitas coisas acontecerem. Ele estava junto com Jesus e os outros discípulos em uma grande tempestade no lago de Genezaré. Jesus está dormindo, você já conhece a história. Senhor, vou morrer. Aí levanta Jesus, repreende. Vocês têm pouca fé, gente. Até quando eu vou estar com vocês para suportar vocês? Até quando eu vou estar aqui para ensinar como se faz? Está na hora de vocês caminharem. E Pedro está nessa turma de apóstolos, nessa turma de discípulos. Ele também participa do grupo no final do versículo, que vai dizer assim: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Querido,
Quando alguém subir aqui para contar um testemunho de cura, de libertação, de restauração, de prosperidade, de qualquer coisa, é momento de você se pasmar como os discípulos e dizer para o seu irmão da direita e da esquerda: quem é esse? Que cura, liberta, sara, restaura. Quem é esse que muda a situação? Quem é esse que transforma as nossas vidas? Quem é esse que olhou para mim com olhos de misericórdia? Quem era eu alguns dias atrás? Não que eu seja alguma coisa, mas o pouco ou muito que sou, devo a Ele. Porque tudo é para Ele, por Ele. E para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Ele andou sobre as águas. Isaac Newton deve estar se remoendo no túmulo nessa hora. O único homem, depois de Jesus, que caminhou sobre a face das águas. Sabe o que eu entendo? Você lembra que lá na pesca, Jesus falou para ele: vai nas águas mais profundas, para viver um grande milagre, se entrega mais, se desprende e confia. Eu imagino a igreja apostólica. Tiago, André, qualquer um, Zebedeu, subindo para pregar e dizer: olha, eu sou amigo do homem, eu sou amigo de um homem que caminhou sobre a face das águas. Outro discípulo em outra igreja poderia dizer a mesma coisa: olha, Deus faz a gente andar pelas águas, porque o meu amigo que estava do meu lado andou sobre as águas. Mas só um podia subir no altar e dizer: eu sou esse homem de que eles estão falando aí. Eu caminhei sobre as águas. Todo mundo vai reparar que ele vai afundar depois, vai falhar. Isso é coisa humana, gente. Ele pode ter voltado molhado, ele pode ter voltado em um possível fracasso, mas ele foi o único que teve a experiência de caminhar sobre as águas com Jesus. E aí, quando vai ser a tua experiência? Quando você vai descer do barco? Quando vai ser a tua experiência com Deus? Quando? Quem sabe você já está nela. Quem sabe a tua experiência com Deus é algo que você não esperava. Quem sabe a tua experiência com Deus não seja tão agradável. Essa foi a experiência de Pedro. Voltando para o Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram uma experiência que não foi tão agradável assim. Eles foram jogados na fornalha. Daniel teve uma experiência. Jogado na cova com leões. Não era na cova dos leões, sem os leões. Na cova com os leões. Não importa, querido, o que você esteja passando ou não. Se você estiver disposto a hoje caminhar, nadar nas águas do Espírito Santo, mergulhar e não se preocupar em ter que voltar a respirar, porque isso Deus cuida. E não tem problema, que se morrer, Ele ressuscita também. Mas eu te convido hoje a fazer algo para Deus que você nunca fez. Para viver de Deus algo que você nunca viveu. Dê essa chance para você. Sai do barco e vai andar nas águas com Jesus. Ele também teve uma experiência muito amável com Jesus quando eles estavam em Cesareia de Filipe. Que Jesus chega e vai perguntar para eles: e aí, como é que está o meu marketing pessoal? O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Ele vai dizer: estão dizendo que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, enfim, estão dizendo que o Senhor é um grande profeta. E vocês, que já andam comigo há um bom tempo, o que dizem ao meu respeito? Queridos, quanto tempo faz que vocês são cristãos? Quanto tempo faz que vocês congregam nessa igreja? Qual conhecimento você tem da palavra de Deus e de Jesus? 3 meses? 1 ano? Bom, 1 ano de igreja, você já devia ou deve saber exatamente o que significa a palavra justificação, eleição, expiação. Sabe?
Por quê? Duas possibilidades. Ou não estão ensinando, ou você não está se dedicando. Quantos versículos da Bíblia você lê por dia? Eu fui bom em versículos. Quantos? Fica para você. Será que não é isso que está te impedindo de conhecer mais o Senhor? Eu disse para vocês, todos os dias que a gente mergulha na Bíblia, a gente encontra algo novo. Até hoje à tarde, mesmo passado por diversos estudos teológicos, mesmo ficando 4 anos na universidade, hoje eu aprendi que o primeiro encontro de Jesus com Pedro não foi na pesca maravilhosa. Quantos aprenderam comigo isso hoje? De verdade, se aprenderam com Deus, não tem problema não. Isso. Olha só que interessante. Quanto você pode aprender mais? Quantas vezes, querido, nós durante esse dia deixamos de mandar uma mensagem para alguém dizendo Jesus te ama, porque nós temos vergonha. Quantas vezes? Tem cristão, querido, que você vai dar uma olhadinha no perfil dele no Facebook, Jesus converte. Tá certo que Facebook não é igreja, mas a gente conhece as árvores pelos frutos que as árvores dão. Você não precisa colocar um versículo todo dia lá e tal, não é isso. Mas é difícil você olhar nas postagens e não ver nada.